Olá! Ó, gente, antes de mais nada, vocês vão perceber que nosso formato tá um pouquinho diferente, é porque nós estamos com problemas técnicos, problemas de internet. Gente, a minha internet tá muito ruim aqui, eu não sei o que tá acontecendo e por isso a gente não pode usar o programa que a gente normalmente usa para gravar vídeo. A gente tá gravando de uma outra forma e a Renata vai ter que sofrer um pouco na edição. Talvez não fique como vocês estão acostumados, mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode, tá? Como sempre, a Renata é fera, ela vai fazer tudo bonitinho para vocês. Eu vou fazer o que eu conseguir, vou dar o melhor de mim, eu não sei, porque eu acho que vai ficar no formato um pouquinho mais parecido com o da gravação dos shows ao vivo que a gente faz para apoiador, porque a gente tá gravando no Meets, no Google Meets. Eu não sei direito como que eles vão me mandar os arquivos para eu trabalhar, mas não tem problema, é só para vocês saberem que é um probleminha técnico que acontece, logo a gente volta com a nossa programação normal e tá tudo bem também. Pois é, tá tudo bem. Eu não sei por que a minha internet tá barangada hoje, mas é assim, coisas da... Tá bom! Um dia a gente vai dar risada dos perrengues que a gente já fez para gravar conteúdo. Gente, já se enfiaram em armário nesse podcast para gravar coisa. Essa é só uma das muitas gambiarras que a gente faz. Exato, gente. Produzir bem para produzir sempre. Pois é, eu tive que gravar um áudio enquanto eu tava no Brasil e o apartamento da minha mãe é no centro, então é extremamente barulhento e eu tive que me enfiar no guarda-roupa. E tá tudo bem, A deu Natália entrou certo. no armário do Harry Potter pra gravar. Coisas que a gente faz quando a gente vive, né, assim, produzindo tudo de forma da raça, né? De forma... É importante, é que o seu PC funciona, pelo menos o Meets ele tá carregando, a velocidade tá suficiente pro Meets. Pro Meets, Então vamos, gente. Vamos. Porque o que aconteceu, gente? Eu voltei do Brasil e eu tô naquele limbo pós-férias em que você quer começar o ano, mas você ainda não abandonou as férias. Eu ainda tô com saudade do Brasil, ainda tô com saudade do verão, ainda queria estar lá. Não estou feliz com a minha vida aqui neste momento, porque tá inverno, tá frio, tá escuro. Eu tô com saudade da minha família já, e eu não tô ainda na minha rotina. Eu tô naquele limbo em que a vida ainda não começou. E daí eu queria falar sobre algo que não fosse crime exatamente, até porque eu tenho roteiros bem pesados chegando, então eu queria começar com algo mais leve. Então, hoje, inspirada na cidade de São Paulo, a gente vai falar de um local que não é um crime especificamente, mas alguns crimes aconteceram ali sem dúvida nenhuma. Ai, eu já sei que caso é que você me contou agora, eu tô super feliz, porque eu vou ouvir hoje sobre esse caso, eu tô até acordei. Então, gente, hoje a gente vai falar do edifício São Vito. Como aqui no canal a gente sempre tenta trazer, né, true crime, mas também tudo que é mórbido, bizarro ou simplesmente interessante, eu acho que esse é um caso interessante aqui que vocês vão gostar de ouvir. Conhecido como treme-treme, né? Exato, gente. Ainda eu tô dando Não, então, pode falar disso já, porque assim, quem não é de São Paulo, ou quem é geração Z, quem é essa geração mais nova, não vai conhecer, não vai saber do que a gente está falando. Mas para os paulistanos de gerações mais antigas, como a minha, como a de nós jovens senhoras, eles vão se lembrar do edifício São Vito como treme-treme. Era ponto de referência em São Paulo. Exatamente, gente. Eu vou falar um pouco mais do porquê que o edifício ganhou esse apelido um pouco mais para frente, mas vamos lá, gente, ó. O Treme-Treme é o apelido do edifício São Vito, que é era um edifício residencial próximo ao mercado municipal no centro de São Paulo. O edifício São Vito foi projetado pelo engenheiro Aaron Coogan e construído na década de 50 pela construtora Zarzur e Coogan. Essa dupla de arquitetos, Valdomiro Zarzo e o Aaron Coogan, ou Aaron Coogan, era uma dupla notável, não só porque eles projetaram muitos prédios modernos em São Paulo, como, por exemplo, o Mirante do Vale, mas era uma parceria extremamente bem sucedida entre um judeu e um árabe.
o que é o puro suco de São Paulo, né? É aquela coisa que o mundo pode estar se matando, mas ali em São Paulo todo mundo é paulistano. Todo mundo é paulistano e só quer sobreviver a mais um dia. Tá todo mundo estressado e cansado, você não tem tempo para ter diferenças. Não. Tá todo mundo. Sem tempo para esse tipo de churumela. Todo mundo tá sofrendo. Todo mundo precisando de uma praia. Por conta da vinda de muitos trabalhadores para a cidade de São Paulo na década de 40 e 50, gente, a cidade estava enfrentando um problema sério de moradia popular na região central. E o objetivo do edifício São Vito era justamente solucionar esse problema. A indústria, né, São Paulo, a modernização da cidade precisava de muita gente, muitos trabalhadores estavam chegando e eles não tinham onde morar. O edifício, então, tinha 27 andares. Eram loja sobre loja, uma cobertura com uma área livre de 800 metros quadrados e um auditório. Meu Deus! E 25 andares residenciais, totalizando 600 kitnets, de 28 a 30 metros quadrados cada. Essas kitnets eram então a moradia relativamente barata que acolhia a mão de obra atraída até São Paulo pelo desenvolvimento econômico da cidade. Infelizmente, o prédio não recebeu a devida manutenção. Muitos dos trabalhadores que moravam no São Vito se mudaram para lugares maiores, e os que ficavam viram, com o decorrer das décadas, né, com o decorrer do tempo, viram as oportunidades de trabalho em São Paulo secar a cada dia. E como a gente vive o São Paulo aí no Brasil, a gente sabe que as crises, elas nunca param de chegar. Não. Quando a economia se recupera, lá vem outra crise, lá vem outra instabilidade, lá vem o impeachment. Quando não é desemprego, é enchente. É muito triste, isso. mas é verdade. É. São Paulo, quando não é Nossa. desemprego, é enchente. Ai, gente, que terror, mas é bem isso. É desesperador. Mesmo. A gente ama São Paulo, gente. Saudade, inclusive. Mas, assim, muitos desses trabalhadores acabaram perdendo também espaço para modernização e para automatização da indústria na década de 70 e 80. Então, foram perdendo ali as oportunidades da cidade de São Paulo, elas foram secando, foram mudando, e esses trabalhadores se viram, né, sem muito dinheiro, sem muita renda. Diversas kitnets do São Vito foram vendidas a um valor baixo ou simplesmente abandonadas porque os moradores não podiam arcar com o condomínio. Essas kitnets mais tarde seriam invadidas por pessoas que não tinham onde morar ou por pessoas que meio que ficaram com a kitnet, sabe? Tipo, era o conhecido, abandonou a kitnet, ela vai lá e entra na kitnet. Ela não tem a escritura do imóvel, mas é lá que ela mora. Muitas dessas kitnets foram divididas em duas, e algumas abrigavam, era de 28 a 30 metros, e elas foram divididas em duas. É tipo aquelas mini casas que você vê em Tóquio, sabe? Aquelas casas pequenininhas. É um quarto, né? E algumas abrigavam, inclusive, mais de uma família. Com isso, gente, surgiram, obviamente, as muitas gambiarras na rede elétrica. Em 2002, 80% dos pontos de ligação do prédio eram clandestinos. Em 1973, a Sabesp suspendeu o abastecimento de água por falta de pagamento, o que levou a administração do condomínio a ter que usar um velho poço artesiano no subsolo para manter a rede interna abastecida. Em 1981, a CETESB constatou que a água desse poço estava contaminada por coliformes fecais. Em 82, uma cheia do rio Tamanduateí poluiu o poço. A enchente. A enchente de São Paulo. Falei. Poluiu o único poço que abastecia o edifício. A Sabesp, então, voltou a ser responsável pelo abastecimento do prédio a um custo muito mais alto do que o anterior, o que já, né, esgoelava ainda mais os trabalhadores que viviam ali.
as pessoas, tá, em geral. Até a coleta de lixo do prédio foi suspensa. Por falta de pagamento também. É. O que levou muita gente a começar a tirar os sacos de lixo das janelas, além de água suja e restos de comida. Eu lembro que falavam que não era pra você passar embaixo. É, porque você Tinha um podia negócio que ser você acertado por várias coisas. Eu lembro que tinha um negócio que você via que era aquele trecho de porque você tá bem no centro ali, né, você tá bem ali no fervo, é a única rua que, tipo, a galera falava que não passava ninguém, tipo, tá vazia, Não, atravessa, não é, você É vai muito, pra muito outro arriscado. lugar. É. Há relatos, gente, de gente que inclusive que jogou vaso sanitário janela abaixo para acertar uma viatura de polícia, porque a polícia queria entrar no prédio e eles, sei lá, não queriam que a polícia entrasse, eles jogaram um vaso sanitário do prédio. Bom, o resultado disso, né, gente, é que já na década de 80, a total deterioração do edifício era mais que visível. A imprensa começou a chamá-lo, então, de cortiço ou favela vertical. Em 1985, a Veja escreveu que o São Vito era talvez a maior concentração populacional da cidade, com 3.000 pessoas, a maioria biscateiros, assalariados modestos e profissionais do sexo. Em 1987, a Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre o edifício dizendo que dentro dele, as leis brasileiras não são obedecidas e seus 5.000 moradores tentam seguir um código próprio. A polícia, nem mesmo a Guarda Civil Metropolitana, não se atreve a entrar no prédio. O prefeito da época, o Jânio Quadros, aquela pessoa maravilhosa, leu essa matéria e propôs implodir o São Vito pela primeira vez. Meu Deus! Pois é, segundo Jânio, o São Vito era uma favela vertical, um vale-a-couto para desocupados, marginais e até criminosos. Gente, ninguém mora numa condição assim porque quer. Gente, vale lembrar que, assim, isso é a prefeitura tentando implodir um prédio privado. O São Vito não era CDHU, não era uma casa popular, era um projeto privado de moradia popular. As pessoas que compraram as kitnets, elas tinham escritura bonitinha na década de... Quem comprou lá no final da década de 50 tinha escritura da kitnet. E muita gente ainda morava lá nessa época. Bom, com o passar do tempo, todos esses problemas, né, foram se agravando cada vez mais e no final, dos 3 elevadores, apenas um funcionava. Nossa, imagina um elevador para 25 andares com gente, 25 andares habitados. Se é que a galera já não tinha ocupado o auditório? Não, mas são 25 andares de kitnets e só um elevador funcionava e só até o 15º andar. O resto você tinha que ir de escada. Nossa, é que a minha camiseta Calma que Piora ainda não está em minhas mãos, porque se tivesse, eu tinha muito que estar vestindo ela pra gente gravar. Calma que piora. Ah, mas? É. Gente. Esse tipo de problema com o elevador causava filas de até meia hora para pegar o elevador. Então, se você tivesse qualquer problema de mobilidade ou se você estivesse carregando alguma coisa, ou era de escada ou você tinha que ficar esperando o elevador. E assim, dependendo da hora do dia, eu não arriscaria pegar a escada, não. Imagina, você chega no fim do dia, no escuro. Então, é difícil falar, porque esse negócio de... Eu vou falar um pouquinho mais pra frente disso, da questão dos criminosos do São Vito, né? Não, eu penso até numa questão de... a minha cara sim, rolar. de segurança. Não, a minha cara sai rolando também. A minha cara sai rolando. Porque faz quanto tempo que não tem eles? É tudo gato. Eu duvido que tinha gato, que tinha luz na escada. É verdade, eu nem tinha pensado nisso. E detalhe, a escada, a largura da escada era de 120 centímetros, 1,20 m. Os corredores eram 80 centímetros, eram corredorzinhos, assim, era estreito e escuro. Realmente. Enquanto pessoa que tropeça o tempo todo, eu tô sempre pensando em escadas no escuro.
Gente, a última vez que eu quebrei o pé, eu chutei a minha escada, né? Eu esqueci, eu tinha acabado de mudar pra cá, eu não tinha noção dos degraus ainda. O meu marido tinha instalado umas smart light que eu não sabia usar ainda. Era de madrugada, eu tava com muita preguiça. Eu falei, gente, eu não vou aprender a usar essa luz agora pra pegar uma água lá embaixo. Na hora de subir, eu esqueci que tinha o último degrau, eu só chutei ele no escuro e quebrei. E assim, mesmo a escada sendo acarpetada, eu quebrei vários dedos do pé de fazer isso. Eu tô sempre pensando na iluminação das escadas. Ai, gente, o Era São minha Vito não é cara. a prova de Renata. Não, não é a prova de mim. Eu sofreria muitos acidentes naquele edifício, realmente. Nossa, que desespero, tô dando desespero. A violência também se agravou bastante no decorrer dos anos e muitos moradores deixaram o prédio, ou abandonaram, ou venderam as kitnets muito barato. Em 2002, havia 150 apartamentos abandonados. A taxa de inadimplência do condomínio, que custava R$ 100 na época, era de 65%. Uou. Então não tinha como fazer manutenção de absolutamente nada, assim, eles tinham um síndico, eles tinham o faz tudo ali do prédio, né, mas era assim, pessoas que viviam no prédio, pessoas que tentavam fazer mágica com o dinheiro que elas tinham. Nessa época, né, em 2002, a prefeita Marta Suplicy anunciou um projeto de desocupação para restauração do prédio, o que custaria cerca de R$ 8 milhões. Segundo a Marta, o São Vito era símbolo do abandono em São Paulo e resolver o abandono era um desafio para a administração da cidade. O prédio foi totalmente desocupado em junho de 2004 e cada família despejada recebeu um auxílio de R$ 300 por um período de 36 meses. De novo, vale lembrar que muitos desses moradores tinham a sua escritura ali, estavam no prédio desde a década de 50, né? Desde o final da década de 50. Então, eles receberam R$ 300 por mês É absurdo, né? pelo único imóvel que eles tinham. E assim, se você vive num prédio que já está completamente deteriorado, é porque a sua condição já não é das melhores, né? A intenção da Marta era renovar os apartamentos e vendê-los de volta para os antigos moradores. Vendê-los para os antigos moradores? Vender, porque você ia pagar a reforma, pelo menos, a restauração. Sim, mas aí você vende o custo da reforma, não o apartamento de novo, né? Sim. Ah, Eu acho que essa era a intenção de, pelo menos, tá. para quem tinha a escritura do apartamento e tudo Tá. mais, né? Em 2005, porém, o prefeito José Serra constatou que o custo por apartamento excederia o teto do programa de habitação popular. Ou seja, se ele reformasse e vendesse de novo para o proprietário, esse custo do apartamento era mais do que o teto da habitação popular, dos projetos de habitação popular para a cidade de São Paulo naquele ano. Então, uma nova série de projetos foram apresentados para restauração, transformação e venda do edifício. Mas, no final das contas, ele decidiu pela demolição. O edifício Mercúrio, que era um prédio menor que ficava ao lado do São Vito, também seria desocupado e demolido. E, gente, isso gerou uma batalha jurídica que se arrastou por 6 ou 7 anos, porque, afinal de contas, o São Vito tinha sido desocupado com a promessa de restauração e na promessa de que os moradores poderiam voltar para suas propriedades, o que Sim. não aconteceu. Então, eles, obviamente, uma parte desses moradores entrou na justiça contra a prefeitura, e daí deu todo aquele problema, né? Porque daí cria isso vai custar muito para a cidade, se a gente reformar, quem é que vai pagar o condomínio depois, quem é que vai fazer a manutenção depois e tudo mais. Então enfim. Durante o tempo que o prédio ficou abandonado, aguardando uma decisão da justiça, ele obviamente foi invadido, destruído, pichado e usado por usuários de crack no centro de São Paulo, gente. A demolição do São Vito começou mesmo na gestão do prefeito Gilberto Kassab e ela foi feita manualmente porque havia um medo muito grande de que uma implosão afetasse a estrutura de outros prédios, principalmente a do Mercado Municipal, que é um prédio histórico, que é orgulho e cartão postal da cidade de São Paulo, né?
Manualmente, a demolição levou 6 meses e foi concluída em maio de 2011. No total, ela custou cerca de 20 milhões aos cofres públicos. E, gente, foi no processo de deterioração do prédio que o São Vito ganhou o nome de Treme-Treme. Por causa. Algumas pessoas diziam que era porque o prédio era tão ruim e tinha tão pouca manutenção e era tão podre que toda vez que um tráfego de caminhões ou ônibus pesado passasse, o edifício se tremia todo. Porém, os próprios moradores negam isso e falam que isso nunca aconteceu. O prédio não tremia, o prédio era um prédio estável e a estrutura não estava abalada. Tinha seus problemas de manutenção, mas a estrutura do prédio continuava intacta. O nome Treme-Treme era, na verdade, resultado do preconceito e da marginalização que essas pessoas, né, os moradores, sofriam. Porque conforme foi virando o cortiço ou a favela vertical, a baderna, a terra sem lei, essas pessoas também foram sofrendo preconceito e ficando cada vez mais marginalizadas. E eu queria ressaltar, gente, que em todos os posts, no Instagram, no YouTube, em blog, em página, em jornal, tudo que tem sobre o São Vito, onde há comentários, tem todo mundo de São Paulo falando, né, da experiência, já passei, já entrei, já fui, não sei o quê, vi o documentário, fiz isso, fiz aquilo, mas tem muitos, muitos comentários de pessoas que moraram no São Vito. E muitos dos comentários são, sim, histórias que vão de tráfico de drogas até gente que tirou a própria vida ali, né? Gente que fazia baderna, gente que era trabalhadora, gente que era camelô, gente que era artista, mas muita, muita gente diz que foi feliz no São Vito. Muita gente tinha muito carinho pelo São Vito, porque existia dentro do prédio uma comunidade de gente boa, gente trabalhadora, de criança feliz, de vizinho que cuidava um do outro, e isso é possível ver num documentário que está na íntegra aqui no YouTube e que está linkado na descrição desse vídeo. Eu recomendo muito, eles mostram o edifício por dentro, o documentário conta a história de vários moradores e é muito bonito de ver, gente. Tem muita gente que realmente foi feliz e que gosta, tem muita memória boa no São Vito. A imagem, né, de que ali só havia criminosos e que a melhor opção era demolir o prédio, se livrar daquele prédio, é resultado também da gentrificação do estado, né, do centro de São Paulo e da venda desses terrenos para especulação imobiliária, né, gente? A gente sabe como é que o centro de São Paulo, eles derrubam qualquer prédio histórico para construir um estacionamento. Então, sim, infelizmente, a especulação imobiliária ou para construir escritório, esse tipo de coisa. É só ver o que está acontecendo com a Rua Augusta hoje, né? Hoje a Rua Augusta é completamente diferente do que era quando eu era adolescente, diferente. Jovem adulta em São Paulo. Sim, completamente diferente. Para o neto do construtor do São Vito, Gabriel Coogan, a demolição foi uma decisão política. Para ele, o São Vito representava para São Paulo um pensamento urbanístico mais democrático, que oferecia no centro, próximo ao local de trabalho de grande parte da população da cidade, uma opção barata para se viver. Ele diz que a melhora da cidade passa necessariamente pela ideia de adensamento planejado, que é isso que o São Vito, né, esse era o objetivo do avô dele. Eu penso que foi uma ideia muito à frente do tempo dela, porque hoje você vê muitos empreendimentos com esse mesmo modelo na Rebouças, por exemplo, em São Paulo. Que é esse modelo. Obviamente, esses são um pouco menores, mas são apartamentos bem grandes, prédios bem grandes, com apartamentos bem pequenos, com uma estrutura de auditório, de academia, com cozinhas compartilhadas e tal. Eu acho que é o lance de você criar você ter uma visão, só que ela está muito à frente do tempo dela, e você não consegue executar da forma que você deveria por conta disso, né? Para pensar, nos anos 50, 60, a galera prezava por aqueles apartamentões, os apartamentos eram maiores. Então, eles falam muito, eles comparam muito São Vito com o Copan, né?
porque o Copan também é é uma cidade vertical, né? Tudo existe no Copan e ainda manteve o seu charme porque é um que passa por um processo de manutenção, mas realmente a diferença é que os moradores do São Vito eram pessoas de classe baixa que não tinham como manter o condomínio, não tinham como manter a manutenção do prédio, que era o tamanho dele, era um prédio que exigia muita manutenção. E o Copan, ele já foi mais para uma galera de classe média. E daí as pessoas conseguem manter, né? Eles fizeram todo um processo de renovação do Copan e tudo mais, tudo foi mantido. Acho que é caríssimo hoje você comprar um apartamento no Copan. Ai, meu sonho. Mas, assim, é um sonho que eu tenho muito tempo, já que eu jamais faria. Desde que eu era muito jovem, eu queria morar no Copan, mas eu fico imaginando que deve ser um inferno morar no centro de São Paulo hoje em dia, agora que eu sou uma jovem senhora. Hoje eu não conseguiria morar no centro, não. Eu acho que muito. No centro é difícil. Mas enfim, gente, o terreno virou um grande estacionamento por um tempo, até ser vendido para o Sesc. Hoje, ele é o Sesc Parque Dom Pedro II, que inclusive já teve uma exposição sobre São Vito. Segundo o site do Sesc, ao realizar a ocupação do terreno desde 2015, o Sesc procura resgatar a vocação histórica do espaço como um lugar de lazer, do lazer e do encontro, abrindo as portas para a população e os trabalhadores do entorno. E essa é a história do edifício São Vito. Ai, eu amei, eu não sabia. Que bom que virou um Sesc, eu gostei. Pelo menos é uma coisa que o Sesc é uma empresa que não é pública, né? Mas pelo menos se você tem acesso a um Sesc, você sabe que você tem cultura, você tem esporte, você tem saúde, você tem um pão de queijo maravilhoso que custa tipo R$3 ainda, é impressionante. De tudo. Então, pelo menos a população ainda tem acesso a uma área de lazer e encontro, que é a proposta do Sesc mesmo. E é isso. Gente, conta pra gente se você já passou no São Vito, se você já morou lá, se você já viu alguma coisa, se você já recebeu uma sacola de lixo na cabeça, se você já entrou. Fala pra gente o que você sabe e se você gostou desse episódio e desse tipo de conteúdo, se você quer ver mais isso aqui no canal. Eu quero. Conte-me tudo. Me conte do Cemitério da Consolação, me conte... Ai, menina, tem coisas aí planejadas. Nossa, viu? Tem o Sátiros, Teatro dos Sátiros, tem tanta coisa. São Paulo tem muita coisa. São Paulo tem muita coisa, e se você quer conhecer um pouco mais, a gente pode explorar isso também. Tenho planos. E é isso, gente. Não se esqueça que segunda-feira, todas as segundas-feiras, o nosso podcast está no Spotify, Deezer e qualquer agregador onde você encontra podcasts, com material que você não vê aqui no canal. Então, é uma coisa completamente inédita. E se você ainda não segue a gente no Instagram, ou aqui no YouTube, ou no Spotify, faça isso, dê like e ajude a gente a crescer. Sim! E sejam bons. E busquem conhecimentos. A maioria saiu de seus apartamentos carregando basicamente a roupa do corpo e talvez alguns documentos. Eu não consigo imaginar na dor que seja você acordar de madrugada com o seu prédio ruindo e o sonho que você tinha de morar naquele bairro, de morar naquele apartamento que você acabou de comprar, que você ainda está pagando ou acabou de pagar, que é o início de uma vida nova para você, e de repente você tem que sair correndo no meio da noite, sem seus documentos, sem suas fotos, sem as suas coisas preciosas, sabe? Olá! Oi! Sejam bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindos! E aí, galera, como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tá feliz? Todo mundo quer cantar? Ai, tô cansada pra cantar. Nossa, eu tô tão cansada. Que novidade, né? Esse é o canal que nunca fala uma novidade. Estamos cansadas.
Nossa, é que a gente, nós duas, a gente tem nossos trabalhos, né, regulares pela manhã e a gente grava depois do expediente. Hoje é uma quarta-feira. A gente escreve, a gente grava, a gente É. responde e-mail, a gente faz reunião, a gente pesquisa, a gente lê livro, a gente escreve roteiro, a gente faz tudo, grava, edita tudo sozinha e tudo Depois do depois expediente. do expediente. Ou seja, quando a gente abre a câmera para gravar, a gente já tá assim, ó, no último óleo, sabe? Sim. É. E assim, hoje eu tomei 2 cafés, porque normalmente eu só posso tomar um café por dia, porque eu sou muito sensível a cafeína, não sei por quê. A coca não, mas a café, assim, eu fico elétrica. Então, se eu tomo, tipo, 3 cafés, eu vou ter problema pra dormir. Eu vou estar exausta, só que sem conseguir dormir. Hoje eu tomei 2 cafés e eu acho que eu dormiria. É cansada assim que eu tô. Hoje eu tomei 5 cafés. Meu Deus. E daí Não, eu com cheguei em 5 casa e cafés o meu. imediatamente dormi. Nossa. É. O meu marido, às vezes, hoje não mais, porque ele tá tentando se controlar um pouco, mas ele levava antes de dormir. Um Ficava com o cafezinho. cafezinho da noite. É. É, tem gente que E dorme. cafeína e Xanax é a mesma coisa pra eles, né? Eles tomam café e... E dorme com uma facilidade. Eu fico assim, eu tenho uma inveja, porque tem gente que parece que a pessoa tem um botão de liga e desliga, né? Ah. Ele fala, vou dormir. Dormiu. Eu fico, assim, isso ele deita, tipo, sei lá, 11 da noite. Ele deita às 11, 11h07 ele tá dormindo. Eu deitei às 10, é meia-noite eu tô lá. Eu também. Pesquisando, rolando coisa no celular, ouvindo coisa. De repente, do nada, eu tenho uma epifania e eu penso, tipo, sei lá, o ser humano já conviveu com mamute, aí eu vou googlar. Aí eu entro nessa espiral do tipo, e se alguém clonasse um mamute? Por que o lobo branco e não o mamute? Aí eu começo a pensar, eu nunca vejo. esqueço uma vez que eu tava falando, eu tava me gabando, que eu tava indo dormir super cedo e tal, tava me gabando, assim, tava, nossa, eu tomei controle da minha vida, tomei controle do meu sono. Vocês, meros mortais, não sabem o que é isso, Fiquem mas aí com a eu sua sei. insônia. Menina, e daí eu falei isso, na mesma noite eu fui dormir e daí eu tava lá, tipo, qual a diferença de uma lhama e de uma alpaca? Daí tô eu lá às 3 da manhã lendo todas as diferenças biológicas das duas. E daí, tipo. Eu não Por sei quê? explicar por quê. E aí, quando aí eu vou ficando pistola, porque aí eu vejo, gente, é meia-noite, como assim? Faz 3 horas que eu tô aqui, sabe? Eu preciso dormir. Eu Mas, preciso dormir. gente, É isso. é por isso que a gente precisa da sua ajuda para se tornar produtoras independentes de conteúdo full time e poder abandonar essa vida proletária antes do. Porque assim, o trabalho que a gente está fazendo no podcast, ele já é extenso. E a gente pode verdade. fazer muito mais, a gente tem muito mais ideia, muito mais coisas, só que para isso a gente precisa do seu apoio, porque senão a gente vai sempre estar com insônia, sempre cansada, sempre exausta, e a gente não consegue colocar todas as nossas ideias em dia. Então a gente conta com a sua Gente. participação para apoiar a gente e colaborar com esse sonho. E tudo que você precisa fazer é se inscrever no canal, ativar sininho, comentar, dar um like no vídeo. É só isso. É de graça e custa absolutamente nada apoiar a gente. E a gente tenta, eu não falo que a gente responde 100% dos comentários, mas 90% a gente responde. A gente costuma responder, a gente costuma ser legal. Não, a gente responde assim, normalmente a gente responde mais os vídeos recentes, porque é o que aparece mais, né? Mas todo mundo que manda mensagem no YouTube, a gente tenta responder. Eu abro todo dia para responder um pouquinho por dia. Ah, então. Então, e é isso, gente. E se você puder também, todas as segundas-feiras, se você gostar. Deixa eu falar isso de novo. E se você gostar do podcast, todas as segundas-feiras nós estamos no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, em qualquer lugar em que você encontra podcasts, nós estamos com episódios inéditos, coisas que você não encontra aqui no canal. E o episódio que sai lá, toda segunda-feira de manhã, sai aqui uns 2 ou 3 dias depois. Então, Sim. não tem como errar. Sim! Ajuda as tias. Ajude. E hoje,
minha amiga Ai, meu Deus. Tiaga? No outro. Porque se eu for ligar pro que o povo fala de mim e da minha amiga Tiaga, a gente vai ficar louca. E a gente não nasceu pra ficar louca, sim nasceu pra nós brilhar e ser estrelas na nossa cidade. E caros ouvintes, eu voltei com um quadro que fez muito sucesso aqui no canal, que é o quadro dos edifícios famosos e icônicos do nosso Brasil. E do mundo também, né? Aliás, gente, a gente já fez do Martinelli, do São Vito e do Joelma também. Então tem conteúdo aqui no canal e foram vídeos que foram muito bem recebidos, porque eles normalmente não são tão gráficos e não têm crimes tão pesados, mas a gente fala desse aspecto criminal ou trevoso ao redor da história dos prédios. E hoje eu vou falar então do edifício Palace 2. Meu Deus! Gente, isso marcou a minha infância de um jeito. Isso me deu uma fobia de um jeito. E eu que ficava achando que minha casa ia cair, desmoronar. Eu também! Menina, eu tinha medo do chupa-cabra. Você acha que eu ia ver esse negócio e eu não ia achar que ia cair minha casa também? Não, e assim, a demolição, quando foi implodido o restante do prédio, foi transmitido em rede nacional, então ao meio-dia. Então tava todo mundo assim. Não, e os depoimentos, eles pegaram muito depoimento de sobrevivente, né, e tal, e todo mundo fala que, tipo, ninguém tava esperando, que foi um negócio completamente do nada. Foi. Não, e assim, é extremamente trágico. É uma história extremamente trágica. E que, obviamente, a mídia pegou aquela vaca e tirou cada gota de leite dessa história. Nossa, tô super curiosa, porque tudo que eu conheço dela é o que eu vi quando eu era criança. Eu nunca fui atrás. Quero saber. Então, deixa eu te falar. Eu preciso já fazer uma ressalva importante que algumas fontes, elas diferem em números e alguns outros detalhes do caso. E eu tentei fazer esse roteiro meio que colocando informações que são corroboradas por outras fontes. Então, eu meio que montei, usando o meu bom senso, eu montei o que era mais, o que soava, o que pudesse ser corroborado por outras fontes e o que soava de bom senso, o que, né? Todas as nossas fontes sempre estão linkadas na descrição dos nossos episódios, então se você quiser saber de onde tirar essas informações, é só ir na descrição e abrir os links que elas estão todas lá, tá bom? O edifício Palace 2 foi um edifício na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, construído pela construtora Cerzan, em 1990. Em 98, como muita gente vai lembrar, o edifício sofreu 2 desabamentos por conta de problemas estruturais, o que deixou 120 famílias desabrigadas. O principal sócio e acionista da construtora Cerzan era o engenheiro, empresário e deputado federal Sérgio Naia, que serviu também como arquiteto e engenheiro do Palace 2. E o edifício, como eu citei, ele começou a ser construído em 90 e o prazo de entrega da obra era 1995. Só que a obra foi marcada por uma série de atrasos. Putz. Então, em 96, ela ainda não tinha sido totalmente concluída quando o edifício foi interditado pela Defesa Civil após um operário cair no fosso de um dos elevadores que estava com defeito. Gente, olha, começa aí, né? Mana, teve vários problemas com esse prédio já. Com a obra concluída e entregue, 120 famílias ocuparam o edifício que ficava próximo do mar. E vale dizer que o prédio não havia recebido o habite-se, que é o documento que comprova que um imóvel foi construído seguindo o Código de Obras do município. A Cerzan, inclusive, já tinha sido processada 4 vezes pela má construção. Assim, era um prédio que... ele era um prédio meio fast food. Eu vou falar um pouquinho disso mais tarde, mas todo o acabamento do prédio era extremamente barato, apesar de ser um prédio num bairro muito bom, luxo, né? Um bairro de luxo, na Barra da Tijuca e tal, tem todo aquele status. Eles levantaram aquele prédio rápido e com material, assim, o acabamento é muito barato. E isso é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais no Brasil, que é a gente levanta esses prédios gigantes, às vezes prédios de luxo, e daí você vai ver no apartamento
pia, torneira, reboco, é tudo extremamente barato. Bem, e o que aconteceu? À meia-noite do dia 22 de fevereiro de 1998, um domingo de carnaval, os moradores ouviram um estrondo quando o concreto na base de 2 colunas do prédio cedeu. Mano. E é tipo... o concreto não aguentou. Meio que explodiu. O que deixou apenas as colunas de ferro para sustentar os 22 andares acima. Moradores também relataram tremores e, aos poucos, rachaduras se alastraram pelo prédio que já começava a pender. Assustados, eles alertaram uns aos outros e iniciaram um processo de evacuação. E tem um dos moradores, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Marcos Carlos da Silva, acordou à 1 da manhã com a filha dizendo: pai, o prédio deu uma balançada. Mano. E sentindo a responsabilidade do título, tenente-coronel, ele mandou fechar a portaria para que ninguém entrasse mais, mandou o pessoal ligar para o Corpo de Bombeiros e para a Defesa Civil, e sozinho ele subiu. Acho que ele morava, se não me engano, ele morava no 6º andar. Ele subiu batendo de porta em porta e convencendo os moradores a deixarem seus apartamentos. Nossa, a coragem desse cara, né? Mana, nessas horas você precisa de um... Você precisa de um pai. Você precisa de um pai, entendeu? Que vai lá bater na sua porta e fala, sai daqui, agora. E foi isso que ele fez. Tanto que ele conta que muitas portas já não abriam porque estavam emperradas. Ai, o tá prédio já estava cedendo. E ele diz, quando eu arrombava a porta, vinha aquela poeira de cima. Eu puxava as pessoas e mandava elas irem em direção à escada. Não Gente, deixava... É o fim do mundo. Mano, imagina, você tá dormindo, Renata, toca a campainha, tem um homem que você não conhece, que diz que é seu vizinho, te puxa e fala, mano, bora, vai pra escada. E ele falou, não deixava nem pegarem seus pertences. Pouca gente me conhecia, então algumas ficaram chateadas, porque eu estava meio truculento, meio nervoso, Mas com claro, medo. gente, o prédio tá caindo. Então, mas é isso que eu tô falando, nessa hora você precisa de um pai, você não quer uma pessoa... Entendeu? Que vai segurar sua mão e falar, vai pegar suas fotos, seus documentos. Você precisa de um pai. Você fala, agora. Entendeu? Ou de uma mãe com a havaiana na mão. Porque essa é a pessoa que você quer nessas horas. Brincadeiras à parte, gente. A maioria saiu de seus apartamentos carregando basicamente a roupa do corpo e talvez alguns documentos. Eu não consigo imaginar na dor que seja você acordar de madrugada com o seu prédio ruindo e o sonho que você tinha de morar naquele bairro, de morar naquele apartamento que você acabou de comprar, que você ainda está pagando ou acabou de pagar, que é o início de uma vida nova para você, e de repente você tem que sair correndo no meio da noite, sem seus documentos, sem suas fotos, sem as suas coisas preciosas, sabe? Que você guardou, que você colecionou, que você decorou a sua casa. Eu não consigo imaginar. É o sonho e as memórias de uma vida ruindo junto com o prédio, né? Então, porque por mais que o apartamento seja novo, quando você se muda com todas as suas coisinhas, suas memórias, não, sim, você tem sua decoração. É aquilo, estraga de um jeito. Você nunca, se você conseguir, quando você for comprar de novo, você sempre vai lembrar. Do que te aconteceu da primeira vez. É um negócio que mexer com o lugar onde você mora é muito complicado. Mexe muito com toda a sua estabilidade, com o seu senso de segurança, o seu senso de casa, de lar. Então, por mais que a gente esteja, né, fazendo algumas piadelas aqui, eu não consigo imaginar a dor dessas famílias, gente. Sim. E assim, toda a minha simpatia, realmente, porque o que elas passaram é algo que eu acho que ninguém merecia passar. Bem, a galera lá embaixo, né, evacuou, os bombeiros chegaram, e quando o Marcos desceu para falar com o engenheiro da Defesa Civil, que já estava no local, ele conta que desceu passando por cima de rachaduras no chão e nas paredes. Gente. Tipo, o chão já estava se abrindo quando ele estava descendo para falar com o engenheiro.
Às 3 horas da manhã da segunda-feira, com os moradores ainda do lado de fora, aguardando para ver o que aconteceu, aguardando mais informações, eles ouviram um estouro do topo do prédio e parte do Palace 2 veio abaixo, destruindo 44 apartamentos e matando 8 pessoas. Algumas dessas pessoas já haviam saído do edifício, mas voltaram para recuperar pertences, comer ou beber água. Havia ainda um casal de médicos que o Marcos conta que eles tinham 2 filhos. Eles moravam no 22º andar e não se sabe se ao certo se eles conseguiram ser alertados ou se eles apenas não acordaram. Nossa, que horror. O que sobrou do prédio foi interditado pela Defesa Civil e, após a constatação de falhas na estrutura, a prefeitura anunciou que o restante dele seria implodido em 5 dias. Até porque havia muito medo de que um novo desabamento afetasse os prédios vizinhos. No dia 27, porém, um segundo desabamento ocorreu quando uma coluna de água rompeu do 23º andar, destruindo outros 22 apartamentos. Nessa hora, o apartamento já estava vazio, só que um laudo da Defesa Civil falou que os moradores podiam voltar para pegar seus pertences. Antes que eles pudessem fazer isso, graças a Deus não tinha mais ninguém lá, houve o segundo desabamento. E a origem dessa água, né, no topo do prédio, ela é um pouco controversa. Teve gente que falou que tinha uma piscina no topo, teve gente que falou que eram as caixas d'água, e teve gente que falou, né, algumas fontes falam que técnicos da implosão teriam instalado uma grande quantidade de água na cobertura do edifício para que a implosão não liberasse tantas partículas na atmosfera. Só que essa teoria nunca foi confirmada e eu nunca consegui entender, tipo, pegar uma fonte que falasse foi isso que aconteceu. Tá. O prédio foi implodido no dia seguinte e sua implosão transmitida ao vivo pela televisão, marcando aí o terror de muitas crianças da década de... Nossa, gente, sim. Achavam que a casa ia desabar, que nem eu e a Renata, que era 2 ansiosas, achando... Sim, sempre. Não, e sabe o que aconteceu? Teve... Nessa época, teve muito boato de que o prédio tinha sido construído com areia da praia. Com areia. Eu vou falar disso. Só que Tá. o filho do meu primo, que não era um primo, era o primo de 2º grau da minha mãe. Sim. Esse desgraçado, que na época já tinha uns 16, 17 anos, começou a falar pra mim, com 11 anos de idade, que a casa que eu morava tinha sido construída com areia. E ele falou porque era uma casa da família, antiga da família, e daí ele falou que ele lembra muito bem de quando ele era criança e o pessoal trazia areia da praia. Era só pra me colocar medo, pra eu achar que a minha casa ia desabar. Cada uma, né? Tem gente que é muito sádica, né? Pra que falar isso pra criança? Ele tinha 11 anos. Bom, o Sérgio Naia, como toda pessoa honesta e digna, se prontificou a assumir a responsabilidade perante a lei e perante as famílias. Tô brincando. Meu Deus! Não, ele era um covarde. Ele imediatamente fugiu para os Estados Unidos. Imediatamente. Meu, pra mim, isso é o equivalente a você, tipo, matar alguém no acidente de carro. Por dirigir bêbado. Vamos chegar lá. Tá. Porque ele é, querendo ou não, ele é indiretamente, ou diretamente, não sei, mas responsável pela morte dessas 8 pessoas, né? Vamos chegar lá. Para quem não se lembra, gente, o Sérgio Naia ficou conhecido não só pela tragédia envolvendo essa obra, mas também por ter sido cassado no mesmo ano, após um vídeo divulgado pela Rede Globo mostrar o próprio deputado confessando usar materiais de baixa qualidade em suas obras, além de diversos outros crimes. Esses crimes incluíam falsidade ideológica, pelo qual ele foi preso mais tarde. Meu Deus, gente, quem é essa pessoa? Aí nem engenheiro ele era, né? Ele foi falando da cabeça dele, como ele achava que tinha que ser o negócio. Não, ele era engenheiro mesmo, mas... A carreira política dele foi marcada por boas amizades no Congresso, muito luxo e diversos escândalos de corrupção.
Em dezembro de 2002, o Sérgio Naia foi... ele foi para os Estados Unidos, foi apreendido em Miami, ficou 5 meses preso até a investigação acontecer. Em dezembro de 2002, ele foi julgado e condenado a 2 anos e 8 meses em regime aberto, mas essa pena acabou sendo revertida para prestação de serviços comunitários e pagamento de 360 salários mínimos a entidades sociais. Em 2005, ele foi julgado e absolvido completamente da responsabilidade, já que a causa do desmoronamento foi um erro de cálculo no projeto. Então, o que aconteceu? Eu também fiquei confusa, porque eu achei um absurdo ele ter sido absolvido. Sim. Mas eu vou te dar os detalhes dessa tour. Tá. Na época, muito se falou de que o concreto utilizado tinha sido misturado com areia da praia. E assim, teve um professor perito da prefeitura na época, o Moacir Carvalho Filho, que foi citado dizendo: concreto só se rompe se não tiver condições para aguentar a pressão da laje. O do Palace 2 é muito poroso. Parece que a mistura levou água demais. E tem sinais de cloreto, indicando que pode ter sido usada areia do mar. A mídia teve, assim, dias, como eu falei, eles pegaram aquela vaca e, ó... Eles passaram dias mostrando os escombros, dizendo que foram encontrados impurezas, que foram encontrados garrafa PET e até conchas do mar no cimento do prédio. Eles pegavam, e tem algumas matérias icônicas da galera, tipo, esses repórteres, assim, com muita integridade, eles pegaram, tipo, nos escombros, eles pegam um negócio, esfarelam o concreto e falam: tá vendo? Péssima qualidade. E daí você vai ver a argamassa que eles estão na mão, sabe? Tipo, e assim, obviamente que tá poroso e que tá esfarelando porque o prédio acabou de desabar, sabe? Tipo... Mas, então, assim, a mídia não fez um papel muito... Fez um papel bem sensacionalista e exploratório, porque nessa tour toda tem 120 famílias que estão sofrendo e que perderam absolutamente tudo que tinham, né? Então... Fora o trauma que fica, né? Exato, então eu acho... Eu vi algumas matérias da época, eu me lembro um pouco das matérias da época, mas assim, eu achei... Sabe? Tão exploratórias... Mas, enfim, o site do CREA, no Rio de Janeiro, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, afirma que o desabamento do edifício Palace 2 aconteceu devido a uma falha no detalhamento de 2 pilares e não pela utilização de material de má qualidade, como se disse na época. A realização da planta de um edifício é dividida em 3 etapas: o cálculo, o dimensionamento e o detalhamento. A falha que causou o desabamento ocorreu nessa última etapa, quando o calculista transforma o projeto em desenhos para facilitar o trabalho do mestre de obras. No site, eles também dizem que a conclusão foi feita pelo laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli sobre a causa do desabamento. O engenheiro civil Gilberto Menezes Moraes, um dos consultores de estruturas que trabalharam na realização do laudo, disse que os pilares P4 e P44 causaram desabamento por estarem subdimensionados. Foram projetados para suportar 480 toneladas, mas, por uma falha de detalhamento, foram executados para suportar somente 230 toneladas. Mas isso não é de responsabilidade do engenheiro que assinou o projeto? Então, o engenheiro, pelo que eu entendi, ele assina, mas daí você tem várias outras etapas até chegar no detalhamento. Tá, entendi. Então é nessas outras etapas que o erro aconteceu. Tá, entendi. No site do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que está aqui o link, eu encontrei a sentença do caso Sérgio Naia, onde é citado o professor Bruno Contarini, que declarou que se não tivesse havido erro no detalhamento dos pilares P4 e P44, o edifício não teria desabado. O Alexandre Duarte Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é de opinião que se não tivesse ocorrido erro gravíssimo de cálculo, a ruína não teria ocorrido.
os defeitos construtivos foram considerados lamentavelmente comuns e só capazes de comprometer a estrutura a longuíssimo prazo, se não forem feitas quaisquer recuperações. Então, existem muitos prédios que são construídos com algum material de baixa qualidade ou que tem algumas impurezas. Esse tipo de coisa, se o prédio for bem projetado, esse tipo de problema só vai chegar daqui uns 30 anos. Não não em 2 anos. Em 2 anos é porque realmente o pilar não tinha como... Gente, o pilar suportava 230 toneladas e ele devia ter suportado 480. Então é uma diferença muito grande. São 500, são 2 pilares, são 500 toneladas a menos do que esses 2 pilares podiam suportar. O Instituto Nacional de Tecnologia, embora frisando que foram encontrados na massa do concreto pequenos grumos de material argiloso, papel, material plástico e madeira, concluiu não haver indicação da utilização de água do lençol subterrâneo próximo ou de areia do solo das vizinhanças. Concluiu também que, excetuado um único valor correspondente a uma amostra extraída de 40 milímetros de profundidade, ou seja, bem superficial, da superfície do concreto do pilar P17, do primeiro subsolo, os valores de cada elemento estrutural atendiam às recomendações do American Concrete Institute Manual of Concrete Practice. A Associação Brasileira de Cimento Portland também acentuou que os estudos químicos revelaram condições de dosagem e preparação adequadas. Da mesma forma, o professor Rosas e Silva informou que o exame do concreto empregado no Palace 2 não acusou nenhuma irregularidade e que, segundo pesquisas do INT, o aço era de boa qualidade. A existência de materiais estranhos, madeira, plástico, papel, concha, foi considerada pelo perito Hugo Monteiro Campos como comuns em obras. Então, no cimento ou na areia que você usa, fatalmente vai existir impurezas. E quando você barateia um pouco, né, vai existir Quanto um pouco mais barato, mais. mais impureza. Mas não foi isso que levou à ruína do Palace 2. O valor irregular mencionado num laudo realizado pelo INT resumia a presença de 0,01 de cloretos, cifra bem inferior ao máximo admitido na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil. Então lembra que ele falou dos cloretos e que por isso podia ter sido usado areia do mar. Então, esse nível de cloreto era muito baixo, muito menor do que o máximo admitido na legislação. Um estudo realizado pela empresa Reb Engenharia e Projetos concluiu que, com relação aos níveis de cloreto e sulfato, os índices estão dentro dos limites aceitáveis e, embora apontasse defeitos construtivos, afastou as hipóteses de utilização de areia e água contaminadas por sais marinhos. A conclusão é de que o nível de cloretos na massa era normal e que não havia nela sulfato de magnésio presente na água do mar, e que a composição do concreto estava dentro da normalidade. Então, por todos esses laudos, por todos esses estudos, e gente que aparentemente é qualificada, realmente foi um erro de cálculo e não um erro na qualidade do material que foi usado. Não, nesse caso até retiro o que eu disse, ele não tinha que ser responsabilizado, então, né, porque se estava tudo certo, todos esses laudos estiverem corretos, não tem por que ele ser... A sentença também, ela cita o trial by media, que é o julgamento pela mídia. É quando você coloca uma ideia de que foi feito com areia da praia, daí todo mundo fala, mata esse homem. Entendeu? E daí fica falando isso no jornal durante dias e semanas e meses, e daí, quando saem os laudos técnicos, todo mundo já tá cansado de ouvir essa história. E daí ninguém, entendeu? Ninguém para ler o que aconteceu de verdade. Não, e normalmente o laudo técnico é uma notinha de rodapé, né? E é um negócio chato de ler, né? Então, é um saco. A menos que você seja arquiteto e você curta. Não é todo mundo que gosta de ler um laudo técnico que desmente o que a mídia falou há meses. É aquela velha história, uma mentira corre, mas a verdade engatinha.
É verdade. Quando sai a verdade, você já tá... A sentença frisa, porém, que havia diversas reclamações de mau acabamento do prédio. Mármores que se despregavam, argamassa e revestimento de má qualidade, afastamento entre lajes, alvenaria de pouca resistência, gesso que se desfazia, vazamentos e infiltrações. Ou seja, o prédio Nossa, em estava 2 caindo aos anos, pedaços. gente. É. E o juiz escreve que a Cerzan era seguramente uma má construtora de obras de segunda, mas o prédio não ruiu por isso. Como concluísse que o motivo do desmoronamento foi um erro de cálculo e como Sérgio Naia não tinha responsabilidade pelo projeto estrutural e pelo detalhamento, ele foi absolvido de responsabilidade pela ruína do Palace 2. Na esfera civil, a Cerzan, assim como Naia, teve seus bens bloqueados para o pagamento de indenizações a cerca de 120 famílias. Em 2022, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu que 120 famílias dividiriam uma indenização de 30 milhões de reais. Um valor pífio. O valor dado para cada família varia entre 250 mil e 1 milhão de reais, dependendo de cada caso. Mas até hoje, diversas famílias lutam para serem propriamente indenizadas. Teve gente que morou 1 década em hotel. Nossa, gente. A maioria das famílias perdeu tudo que elas tinham de mais querido. Além de terem que recomeçar a vida praticamente do zero, elas ainda contam com problemas emocionais e psicológicos que aquela noite e quase 30 anos de processos judiciais deixaram. O Sérgio Naia morreu de infarto agudo do miocárdio enquanto ele estava hospedado num hotel em Ilhéus. Foi encontrado morto em seu quarto. A morte dificultou ainda mais o processo legal e o pagamento das indenizações, porque, afinal de contas, se você é ruim de verdade, você incomoda mesmo depois de morto. Nossa, pode crer. Na minha opinião pessoal, intransferível, a tragédia evitável do Palace 2 é resultado de uma especulação imobiliária que visa levantar o maior número de imóveis pelo menor preço possível, no menor prazo possível. Construtoras como a Cerzan ainda estão, infelizmente, espalhadas pelo país inteiro e pessoas como o Sérgio Naia, seja ele responsável ou não pelo desmoronamento do Palace 2, continuam fazendo vítimas com táticas deploráveis de negócios. E essa é a história do edifício Palace 2. Eu adorei. E eu acho que é aquilo. 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ele pode ser uma pessoa horrível e não ser diretamente responsável. Eu acho que, assim, escolhas que ele fez levaram a esse erro, mas não dá. Eu, pelo menos, né? Eu, Renata, quem sou eu na fila do pão, mas eu acho que ele não. Eu entendo ele não ter sido, tipo, criminalmente responsável. Como assim, um homicídio doloso, sabe? Porque ele. Os laudos provaram que a qualidade dos materiais estava ok, né? Não foi como se ele tivesse falado, nossa, fiz esse concreto super mal, sabendo que não correspondia a nenhuma regulação de propósito, se a galera morrer, dane-se. Não foi assim. Teve também uma história que a mídia também falou bastante, de ele ter colocado tapume para tampar os problemas nas vigas, nas estruturas, nas colunas do prédio. Só que sobre isso, até o síndico falou, gente, foi porque a gente mudou, aconteceu alguma coisa, mas eu morava naquele prédio com a minha família. Se eu soubesse que eles estavam tapando coisa estrutural, problema estrutural do prédio, eu teria retirado minha família de lá. Então, não era bem assim, sabe? Não existia um plano diabólico para tapar as estruturas, as falhas da estrutura do prédio. Realmente foi um pilar que foi construído de forma correta, só que o cálculo estava errado e ele não aguentou, porque eram 500 toneladas a menos em 2 pilares, né? Então não tinha como... E assim, foi o que eu falei, eu acho que eu entendo ele ter sido absolvido, mas ele era uma pessoa que admitiu usar material de péssima qualidade, de material barato, no acabamento, pelo menos, dos prédios,
E ele era uma pessoa horrível, ele Era. marcado por, Dúvida, por escândalo de corrupção, era uma pessoa horrível. E eu Falsidade acho realmente que, mano, ele falsificou a assinatura do prefeito, velho. Sério. Ele era uma pessoa muito podre. Ele era uma pessoa pesada, assim. Mas é aquilo. Eu, particularmente, acho que a especulação imobiliária faz isso. Você tem que construir rápido. Daí, por que não tem nada, sabe? Tipo, por que você não tá verificando o detalhamento de cada prédio 3, 4 vezes antes de desenhar, antes de mandar pro mestre de obras? É isso que eu não entendo. Porque você tá com pressa. Porque você tá com pressa, porque tem que acontecer, tem que entregar. Então, é isso que acontece. E isso acontece demais, assim, eu tava na Praia Grande, visitando meu avô nessa última vez, e ele tava falando que tinha um prédio lá que acabou de sair, tipo, não faz nem 5 anos que o prédio saiu. Uma viga, uma coluna, um pilar, estourou. E aí? E o prédio tremeu e todo mundo evacuou, e daí veio Defesa Civil, e veio laudo e tudo mais. Daí eles falaram que eles estão reformando, já faz 1 ano que eles estão reformando toda a estrutura do prédio. Só que você tem coragem de ir pra esse prédio? Eu não teria, não. E daí, se você for vender, você vai vender esse prédio como? Você vai vender o apartamento que você pagou 800 mil pra morar de frente pra praia, você vai vender por quanto? Não, você vai vender por metade disso, se vender. Se vender. Porque literalmente tem uma coluna estourada na frente do prédio e o prédio pendeu, o prédio entortou. E, sim, essa construtora particularmente, ela tá na orla inteira da Praia Grande. Então é isso, é especulação imobiliária. Vamos. Tem que levar, tem que entregar, é fast food. E daí você brinca com 120 famílias que tiveram a vida completamente destruídas, porque você vai morar num prédio de novo depois disso? Como é que você vai... Sabe? Enfim, gente. Hoje o Palace 1, que era o prédio vizinho, foi rebatizado com o nome Joá, e no lugar do Palace 2, há um edifício chamado Barra One, que abriga 180 apartamentos e foi construído pela construtora Calçada, que a gente espera não tenha usado material de péssima qualidade ou errado nem o cálculo. Sim. E é isso. Nossa, eu adorei. Gente, conta pra gente se você já conhece essa história, se você já morou lá perto, se você conhece alguém que morou no prédio. O que você lembra? Se você é arquiteto e quer comentar o que eu falei aqui, por gentileza. Se você manjar desse tipo de coisa, se você for engenheiro, por gentileza, deixa aqui nos comentários o seu pitaco, a sua opinião profissional, e diz pra gente se você sabe mais coisas e, enfim, comente. Isás. E beijos. E tchau, até amanhã. Oi, gente, tudo bem? Renata do Futuro passando aqui, só para dar um aviso super rápido. Vocês vão ver que o meu vídeo, nesse vídeo, tá um pouco estranho. Os frames estão um pouco estranhos. Eu tive uns problemas de conexão de internet tem algumas semanas e, infelizmente, não teve muito o que fazer em relação à qualidade do vídeo. Por algum motivo, o vídeo é como se ele tivesse meio que em slow motion, tem alguma coisa a ver com a conexão da internet. Não tem nada que eu possa fazer, já tá resolvido, como vocês podem ver, né? Tá tudo normal. Mas foi um probleminha que a gente teve, peço desculpa. Eu achei melhor publicar assim mesmo do que me cortar, né? Já que a história é minha. Eu achei que ia ficar menos pior manter assim. Isso é um alerta, gato. É só isso, espero que vocês gostem. Desculpa alguma coisa e bom vídeo pra vocês. Beijo. Em 9 de março de 1947, o alfaiate Davidson Gelizek, de apenas 14 anos, saiu para o trabalho em uma alfaiataria na rua Senador Feijó e nunca mais voltou para casa. Olá, sejam bem-vindos. Bem-vindos, como vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo ótimo, todo mundo tá feliz, todo mundo quer cantar, todo mundo pede bis quando para de tocar. Eu peço bis quando você para de tocar.
Continue sempre cantando a música da autoestima. Pois é. E Boys Don't Cry. E Boys Don't Cry, mas desta vez sabendo a letra. Fergalicious. E Fergalicious, Fergalicious. E Party. Aí eu não posso cantar o resto, porque, né, a gente perde monetização. Ai, então, hoje você tem uma história. Eu Para me tenho, e contar. assim, Como você ficou sabendo dessa história, Renata? pois é isso que eu ia falar. Eu quero deixar registrado aqui, porque aqui nós we take accountability. Conte-me. Eu quero contar aqui uma vez há 4 anos, 3 anos. Em 2021. Uma vez há 4 anos atrás, Natália me talaricou. Sem saber. Sem saber, mas eu também te talariquei sem saber. É o que dizem. Eu acho que isso é uma vingança que você Não resolveu foi. comer prato frio da vingança e falou: daqui 4 anos eu vou me vingar e vou talaricar o caso dela também. E Foi ela sem ficou querer. durante 4 anos ó, só remoendo essa raiva pra talaricar o meu caso. Mas tudo bem. Não vou jogar essas teorias de conspiração aí, entendeu? Na mídia, na grande mídia. Vou ficar comigo. Gente, o mundo deu voltas, o mundo girou e dessa vez eu que talariquei a Natália. Mas tudo bem, né? Mas assim, você pode me ajudar e complementar o que eu não souber, alguma coisa que eu não tiver falado do caso. Vai ser um roteiro mais completo. Não, tudo Não? bem, porque eu não tinha pesquisado ainda nada. Aí, tá vendo? Eu já tinha começado a escrever. Mas eu tinha escrito o nome na minha lista, a pessoa talarica. O nome na minha lista. Não, eu escrevi o nome na lista de causos. Ah, não, esse sim, mas o Shangri eu também tinha escrito, eu te mandei o doc. Sim, é verdade. Vocês ouviram esse caso, gente? É muito antigo, é muito Patramada Raiz. Eu vou colocar o link aqui embaixo. É a Patramada do Velho Testamento. É Velho Testamento mesmo, assim, lá nos treta, primórdios. Teve treta. É que o clima já tava tenso. E não foi entre a gente. Não, gente, brincadeiras à parte. Mas eu vou linkar aqui embaixo pra vocês ouvirem, pra quem tiver curiosidade de conhecer o Pátria Raiz. Desculpa alguma coisa, tá, gente? Estamos melhoramos. Melhoramos muito. Sim. Mas então, gente, qual foi o caso que eu talariquei a Natália? Porque a Natália fez o caso do São Vito e vocês gostaram muito. Vocês começaram a recomendar vários casos. Daí o recalque cresceu, né? Aí eu olhei e pensei, não posso deixar. Não, tô brincando. Imagina. Não, mas aí, o que eu pensei? Eu pensei, nossa, eu fiquei um pouco surpresa, porque assim, por exemplo, como eu morei 10 anos em São Paulo, tinham algumas lendas urbanas, entre aspas, né? Alguns momentos icônicos, alguns prédios, alguns personagens que eu achava que tipo, meio que todo mundo conhecia, mas era a minha ignorância clubista de paulistana, né? E aí eu fiquei surpresa com tanta gente que achou interessante, que não conhecia. E aí, no que eu tava editando, eu pensei, nossa, de repente a história do Martinelli vai ser interessante, porque eu lembro que quando eu tava em São Paulo, ele já, tipo, pra mim, era o prédio mal assombrado de São Paulo que eu mais ouvia falar. Porque é muito fácil visitar, né? Agora não mais, a gente vai falar disso mais pra frente, mas na época era um monte de escritório e o terraço era aberto. E tem muita lenda. Tem muita lenda. Vamos falar de todas. História do Martinelli. Sim. Então, muita gente ia assim. Gente, também eu sou do tempo que o YouTube era tudo mato, tá? Na minha época, o YouTube era pra ver vídeo da Stephanie do CrossFox. Nossa, gente, o que aconteceu Lembra? com a Stephanie? Stephanie, liga pra gente. A gente Nossa, tem saudade de você. Eu lembro que ela casou com um magnata do real estate, lá do estado dela. Eu não lembro de onde ela era. Ela não é do Pará, né? Piauí. Piauí? Acho que é. Eu sei que ela casou com um magnata, tipo, que era da cidade dela. Tanto que ela entrou no casamento montada num jegue. Mas ele era bem mais velho que ela. E eu lembro que eles tiveram uma separação conturbada. Aí eu lembro que ela foi pro programa de Extreme Makeover do SBT. Sim. Que ela se recusou a cortar o cabelo. Foi assim... Foi um caos aquele. Como que era o nome? Não era Extreme Makeover, era Esquadrão da Moda. Esquadrão da Moda. Ela foi pro Esquadrão da Moda. E daí tem uma hora que ela não quer cortar o cabelo, não quer. E daí alguém... o cabeleireiro pergunta, nossa, você é teimosa, você é, sei lá, de Ares? E ela, Piauí.
Ah, Gente, ela é muito diva. Eu amo a Stephanie do CrossFox. Inclusive, daí eu não sei pra onde ela foi. Eu não, tipo, Pois é. a última vez que eu ouvi falar dela foi nesse momento, assim. Onde anda seu Frocosx? Seu Frocox. Onde anda seu CrossFox, Stephanie? Fala com a gente. Sabe quem agora é uma diva pop de sucesso? Quem? Roberta Black. Lembra da Roberta Black? Do Friday. Nem Então, ela Ela agora... virou influencer? Mana, não, ela investiu na carreira dela, investiu em aula de canto, investiu em tudo. Mana, ela tá lindíssima, ela tem umas músicas muito boas que as gay tudo ama. Todos somos capazes de crescer. Exato. Liga pra gente também. Vamos. Bom, gente, e aí, do Martinelli. não, voltando, porque, e aí nessa época, bem, desde o comecinho do YouTube, tinha muita gente que ia filmar pra tentar captar alguma coisa, né? E eu pensei, já que a galera se interessou também pelo São Vito, às vezes é um tema interessante de trazer também. E aí eu comecei a escrever, eu comentei com você que eu tava fazendo, sem saber que você já tinha colocado na listinha, me perdoe. É o que dizem. Foi sem querer. É o que dizem. Mas, gente, então, hoje a gente vai falar do edifício Martinelli, que é considerado um dos prédios mais assombrados da história de São Paulo, tá? É o boneco Robert dos prédios, gente. É o boneco Robert dos prédios. E, gente, essa é uma daquelas histórias que ela é meio caótica desde o começo, assim. Tá, gostamos. A construção dele foi idealizada pelo empresário ítalo-brasileiro Temístocle Alcibiade Giuseppe Martinelli. Nossa, rotei. Difícil, né? Ó a zica. Pois bem. Ele chegou no país para trabalhar como açougueiro. Ele foi um dos muitos imigrantes italianos que chegou em São Paulo, né? Fugindo ali dos conflitos entre os principados italianos e tal. Então, ele chegou sem nada, começou trabalhando como açougueiro, foi fazendo uma série de decisões, tomando uma série de decisões comerciais bem-sucedidas. Então, ele trabalhava como açougueiro atendendo outros italianos. Um deles convidou ele para abrir meio que um cartório na época. Ele abriu, e aí ele foi crescendo. De repente, ele começou a trabalhar com importação e exportação portuária. E nisso ele acabou se tornando um dos maiores empresários brasileiros do século XX. E um dos mais ricos também, tá? Ai, que chique. Pois é, assim, total, ele veio do nada mesmo, assim. Tipo, ele chegou sem nada e se fez mesmo. O real self-made man. O real imigrante italiano mesmo, né? Que Sim. essa é a história de tanto imigrante italiano. Sim. E um dos sonhos do Giuseppe Martinelli, como ele viria a se tornar conhecido, era de ser arquiteto. Porque ele vinha de uma família de carpinteiros na Itália. Mas ele não conseguiu realizar essa ambição quando ele era novo, porque ele era muito pobre para fazer faculdade, e depois a vida foi acontecendo, ele foi se ocupando com outras coisas e acabou nunca indo atrás de fazer o curso. Eu acho que todo mundo entende, né, o que é você ter alguma coisa que você sempre quis fazer, mas a vida te atropela e não dá, né? Eu acho que todo mundo tem, em maior e menor escala, um sonho que fica guardado ali, né? Daí você começa um podcast. Pois é. E foi por conta desse sonho que o Giuseppe decidiu que ele não poderia desenhar, mas ele poderia financiar a construção do primeiro arranha-céu de São Paulo, que seria o edifício mais alto da América Latina. Chique. Isso, gente, numa época em que os prédios de São Paulo dificilmente tinham mais de 5 andares. Os prédios eram muito baixinhos. E a proposta Ou seja, a gente dele... não tinha nem corpo de bombeiro pra isso. Era que nem a Irlanda. No centro de Dublin, você só pode construir prédios, se não me engano, de 4 ou 6 andares, no máximo. Por causa do corpo de bombeiro, né? Não, e também pra não descaracterizar a cidade. Ah, sim. Pra vista do Rio, né? Tá. Agora? Ah, hoje tá. em dia. Isso é assim hoje mesmo. Então, na época, São Paulo era assim. E num lugar em que, né, os prédios tinham normalmente até 5 andares, a proposta dele era construir bem no centro da cidade, no Vale do Anhangabaú, um edifício de luxo com 14 andares e 100 metros de altura que levaria o nome da família dele.
Como eu comentei, né, ele vinha de uma longa linhagem de pedreiros e carpinteiros da região da Toscana, então ele queria o nome da família dele, ele queria que os parentes dele da Itália ouvissem que foi construído um prédio com o nome deles no Brasil, Uhum. de tão famoso que o prédio ia ser. Tá. O projeto começou em 1925 e o terreno escolhido, né, era localizado entre as ruas São Bento, Líbero Badaró e Avenida São João. Então, gente, a gente tá gravando esse vídeo em 2025, faz 100 anos que a obra começou. Yay! Parabéns. Foram mais de 600 operários e 90 artesãos. E os primeiros problemas, né, começaram 2 anos depois que a obra começou. Em 1927. Levou tempo, eu achei que começavam imediatamente. Não. Porque o que aconteceu? O arquiteto francês, e bem o francês, gente, a França e a Itália têm uma rixa, tá? Uma rixa. A França e a Europa têm uma rixa. Então, assim, 2 anos depois que a obra começou, o arquiteto francês Joseph Girre anunciou a construção do edifício Joseph Girre, com o nome dele, né? Que esse prédio ainda existe, tá, gente? Ele é conhecido como A Noite, no Rio de Janeiro. Tá. E ele anunciou que o prédio dele teria 24 andares. Você pode-se dizer que ele talaricou o prédio de um outro arquiteto? Meu Deus, olha esse shade que eu tomei e nem vi. Quero deixar claro que quando eu fui talaricada, eu só comentei uma vez e mantive a minha dignidade. Eu não tenho dignidade. Ah, não, na verdade eu só mantive porque a situação tava tão tensa que eu não tive opção, sabe? Eu não pude me expressar naquele momento. Não, a gente não podia nem brincar naquele momento. Não, né? não, alguém tinha que segurar a marimba, Você Deus. tava igual o coelhinho da Duracell lá. Eu tava que nem os músicos do Titanic. Pois bem, gente. Rolou isso, então. O Joseph Girre anunciou que ele ia construir o prédio mais alto da América Latina com 24 andares. O Giuseppe Martinelli ficou full pistola. Claro. E ele ordenou que fossem adicionados mais 11 andares ao projeto original. Só pra ter 25. Ter um a mais. Gente, não, e ele... Foi um negócio tão absurdo, porque assim... Você não apenas chega num prédio e só enfia mais 11 andares. Tipo, é uma questão até de estrutura, de como o projeto vai acontecer. E por conta disso, a obra chegou a ser embargada. Porque eles falaram, gente, não, esse prédio vai cair. Claro. Então, esse embargo durou um tempo, mas o Martinelli alegou que ele conseguiria fazer o prédio não tombar, basicamente, usando materiais mais leves para os andares de cima para reduzir o risco de desabamento. Ele teve que apresentar um projeto alternativo, ele conseguiu as permissões necessárias para prosseguir com a construção, e quando o prédio chegou no 25º andar, ele ainda pediu para construírem mais 5 andares em cima para serem a mansão particular dele. Ele queria se sentir no topo do mundo, quem não quer, não é mesmo? Literalmente, assim, ele queria se sentir no alto de São Paulo. O prédio todo caindo aos pedaços aí, já todo cheio de, entendeu? Com as estruturas, chegou nos últimos 5 andares, era tão leve que era o quê? Feito de madeira, era a casa de madeira dele, era a casa casinha da árvore. Pois é, gente. Bom, mas, né, ele tava confiante. Então tá, né? Vamos lá, Martinelli. Bom, no final, o prédio tinha 130 metros de altura e 50 mil metros quadrados de área. Chique. E assim, ele não economizou, tá? Porque o cimento usado para subir o prédio foi importado da Noruega e da Suécia na cor rosa. O cimento era rosa. Ai, que lindo. E quando esse cimento chegava no Brasil, ele ainda era misturado a sangue de boi para que ficasse vermelho. Tem sangue de boi na fundação. Né? Ok. O mármore foi importado da... seus egos, né? A gente não sabe qual que é a
Não, eu quero sangue de boi pra ser vermelho o cimento. Tipo, ok. Já era rosa, belíssimo. Já veio da bom, Noruega e da então. Suécia. Tá bom, Maraia. Tá bom, Maraia, é isso. O mármore foi importado da Itália Hum. e as portas e as janelas foram importadas da Alemanha e da Lituânia. Chiquérrimo. O estilo misturava elementos do barroco francês e italiano ao neoclássico e o gótico. E na época da inauguração do prédio, em 1929, ele era o ponto de encontro da elite paulistana. Todo mundo que era alguém estava lá. Claro. E o Giuseppe se mudou para lá com a família logo depois da inauguração. O acesso dele e da família ao prédio era possível através de 2 elevadores privativos diferentes. Tinha um elevador principal, que era todo espelhado, que era apelidado de A Princesa. Ok. E, gente, o prédio é tão alto que a vista da cobertura por esse elevador incluía o Pico do Jaraguá e a Serra da Cantareira. Nossa. O prédio chegou a ser visitado pelo então Príncipe de Gales, que viria a se tornar o rei Eduardo VIII. O Martinelli era inicialmente dividido em 3 partes. Na Líbero Badaró ficava a área residencial do edifício, voltada para a alta sociedade da época. Na Rua São Bento estava a parte comercial. E na entrada pela Avenida São João encontrava-se o Hotel São Bento, além dos elegantes salões Verde e Mourisco, que eram tipo salões de festa, que eram frequentados pela elite paulistana. O edifício também abrigava o Cine Rosário, que era um cinema também super fancy, super chique, que se tornou um ponto de encontro nas noites de sexta-feira, e era o cinema mais luxuoso de São Paulo até aquele momento. A tela tinha 42 polegadas. Ai, gente. Devia ser cinema mudo ainda, né? 22? Não, 29? 29? O primeiro filme falado foi O Cantor de Jazz, de 1927. Ah, tá. Ah, tinha acabado de começar. Ah, então. Provavelmente a maioria dos filmes ainda era mudo. É, porque o grande ditador do Chaplin saiu quando Hitler tava no governo, né? Ah, é verdade. Hitler assumiu em 33. Mas enfim, isso não, a gente só perdeu o foco. A gente só perdeu o foco. E, gente, infelizmente, né, toda essa pompa teve um preço pro patrimônio do Giuseppe, que ele investiu tudo que ele tinha nesse prédio. Sim. E quando ele decidiu que ele ia dobrar o tamanho do prédio e depois colocar mais 5 andares, ele teve que pegar diversos empréstimos para conseguir completar o projeto com todos os andares adicionais que ele queria. E, gente, pro azar dele, o prédio foi concluído no mesmo ano da quebra da Bolsa de 29. Putz, é verdade. Consequentemente, o público-alvo dele, que era a elite paulistana, estava com o poder de compra extremamente reduzido e as oportunidades de negócio que ele esperava ter com o empreendimento minguaram. Entre 34 e 37, a gente não sabe direito quando que isso foi concluído, não sei porque esses registros se perderam, mas é em algum período entre esses anos. Ele vendeu o prédio para o governo italiano, meio que para reduzir o prejuízo, para pagar credor e para sobrar um pouco para ele levar um fim de vida confortável. Sim. Então ele vendeu o prédio para o governo e se mudou para o Rio de Janeiro. Mas essa foi, assim, a grande derrota da vida dele. Ele ficou tão amargo com ter que ter vendido o prédio, com não ter conseguido o futuro que ele idealizava, né, para o empreendimento, que quando ele viajava para São Paulo a negócios, ele pedia que os taxistas não passassem em frente ao prédio. Coitado. Era muito doloroso para ele. Ah, eu imagino. E, gente, daí pra frente só piora. É só mais causa atrás de caos. Por quê? O prédio ficou em posse do governo italiano até 43, quando o Brasil aderiu ao bloco dos aliados e declarou guerra ao eixo na Segunda Guerra Mundial. Assim que o Brasil declara guerra ao eixo, o exército italiano afundou navios brasileiros e o Martinelli foi confiscado do governo italiano sob a justificativa de uma dívida de guerra. Certíssimo. O prédio foi então leiloado e passou a ter 103 proprietários. Ele foi o primeiro edifício do Brasil a se tornar um condomínio. E a partir daí ele foi usado para várias coisas diferentes, tá? Eu não vou me adentrar muito nisso porque não é o foco do vídeo, mas para dar uma ideia,
Ele foi sede do Partido Comunista, do Partido Integralista, da UDN, da Federação Paulista de Medicina e do Sindicato dos Alfaiates. E ele também abrigou as casas noturnas Night and Day e Clube 220. Tem de tudo nesse prédio. Tem de tudo. Então, assim, ele foi passando de mãos em mãos, assim, ao longo do tempo. Porque ele tinha vários espaços comerciais, além do espaço pra morar, né? Então, tipo, tudo aconteceu lá. Esse prédio é muito vivido. Uhum. E como você contou maravilhosamente bem no caso do São Vito, infelizmente não demorou muito para os proprietários não darem conta de fazer a manutenção adequada do prédio. E ele foi ficando com áreas de abandono. Consequentemente, foi se formando um ciclo vicioso, né? Por quê? Você tem os apartamentos disponíveis, são apartamentos de alto padrão, mas o prédio está ficando abandonado, então quem tem recurso para comprar apartamentos de alto padrão não compra acaba lá. optando por imóvel, acaba indo para lugares melhor cuidados, né? Uhum. E de forma muito similar ao que aconteceu com o São Vito, não demorou muito para que o Martinelli passasse a ser ocupado irregularmente. E foi a partir daí que começaram a surgir as histórias que dão ao edifício a fama de ser assombrado, tá? Então agora a gente vai falar dos crimes do edifício Martinelli. Você vai ficar revoltada. Eu tô revoltada. Tá. Mas já virou rotina, né? Quando não estamos revoltados. Eu tô sempre revoltada. Tô revoltada agora mesmo. Pois é. Bom, em 9 de março de 1947, o alfaiate Davidson Gelizek, de apenas 14 anos, saiu para o trabalho em uma alfaiataria na rua Senador Feijó e nunca mais voltou para casa. Eita. O corpo dele foi encontrado algumas horas depois no poço de um dos elevadores do prédio. O Davidson foi encontrado sem o paletó com o qual ele tinha saído de casa, repleto de escoriações e com as calças abaixadas até os joelhos. Algumas fontes dizem, e gente, eu quero reforçar que todas as fontes que eu usei para fazer esse roteiro estão na descrição do vídeo, então dá para vocês consultarem também. Essa é uma história que, como alguns casos criminais antigos, ele é um pouco bagunçado. Algumas fontes afirmam que ele foi abusado, outras não mencionam se ele foi ou não abusado. Não negam e não confirmam. De acordo com a versão oficial do caso, o Davidson caiu acidentalmente por não ter percebido que o elevador tinha aberto as portas sem estar parado no andar. Entendi. Ele baixou a calça. Pois é. E entrou no poço do elevador sem ter percebido. Ele baixou a calça e chamou o elevador. Todo arrebentado, sem o paletó, que nunca foi encontrado. Sim. Faz sentido Então, se você não pois pensa respeito. Obviamente, né, essa versão não explicava nenhuma dessas coisas que a gente acabou de mencionar. E os locais, assim, os moradores do prédio, né? Ou as pessoas que frequentavam o lugar também, porque tinha balada, tinha outras coisas lá, né? Os locais afirmaram que, na verdade, o Davidson fora aliciado a participar de uma orgia em um dos apartamentos do edifício e acabou sendo assassinado por um dos participantes. Nossa, gente. Em uma entrevista à CNN, o pesquisador Thiago de Souza, que é idealizador do projeto Que Te Assombra, deu a seguinte declaração sobre o crime. Ele diz: o menino foi violentado em uma orgia, provavelmente, e depois foi degolado, morto e jogado no poço do prédio. Eu não sei exatamente de onde ele tirou essas informações, mas fica registrada essa versão, a CNN que divulgou, a CNN é um veículo respeitado, o link da notícia está aqui embaixo. Então fica o registro, né, dessa versão. Pouco tempo depois, como se não bastasse, tô rindo de nervoso. Como sempre. Em maio de 1948, foi a vez de Daisy Justo, de 28 anos. E, gente, prepara o seu alerta revolta, porque essa história é absurda, tá? A Daisy foi arremessada de uma varanda no 10º andar, ela foi empurrada. Mas ela sobreviveu porque ela caiu sobre uma tela de proteção que na época estava instalada no 4º andar. E ela relatou à polícia o que aconteceu. Gente, me empurraram, eu caí do 10º andar, eu fui jogada do 10º andar. Claro. Mas o depoimento dela foi desconsiderado e a polícia classificou o caso como uma tentativa de suicídio.
mesmo que ela tenha afirmado categoricamente que ela foi empurrada. Gente, não dá E nem assim, pra se revoltar, porque é uma coisa tão comum É. em ser mulher que acontece ainda hoje. É. Por que não aconteceria 100 anos, sei lá, 50 anos atrás, 70 anos atrás? Eu nem me abala mais. Eu tô anestesiada pra esse tipo de coisa. Aconteceu comigo semana passada, por que não vai acontecer com ela? E aí eu vou ler para vocês uma nota sobre essa ocorrência que foi publicada no Jornal da Noite em 18 de maio daquele mesmo ano, né? 1948. A nota diz: mais uma vez, o prédio Martinelli, entre aspas, serviu de palco a uma ocorrência misteriosa. Daisy Justo, que se vê no clichê, entre aspas, é a foto, né? Amparada por policiais, contorcendo-se em dores, foi encontrada caída e gravemente ferida sobre uma tela protetora existente à altura do quarto andar daquele edifício. Logo que as autoridades policiais ali chegaram, e em presença de delegado, de fotógrafo e repórteres, a moça exclamara: "Meu Deus, por que me jogaram da janela?" Ela havia caído ou sido atirada do 10º andar. Suas amigas na polícia disseram que Daisy alimentava desejo de matar-se. Entretanto, aquela sua exclamação está a indicar coisa bem diversa. A polícia, contudo, achou melhor aceitar a opinião das amigas e conhecidas de Daisy e dar ao caso a versão mais cômoda: suicídio. Nossa, gente. Pois é. Muito amigas. Pois é. Essas amigas foram investigadas de alguma forma? A Nada. polícia falou que tentativa de suicídio. Enfim. Nossa. Pois é. Em 11 de abril de 53, a Elizabeth Gertler, de 47 anos, pulou do 8º andar do edifício. No caso dela, uma investigação revelou que ela enfrentava um câncer em estado terminal e acabou decidindo dar fim à própria vida. Mas é mais um dos casos que traz uma certa reputação pro prédio, O né? Martinelli, E em 1965, teve um dos crimes mais famosos da história do prédio, que é o assassinato da Neide Rosa de Souza. Em 30 de junho de 1965, a Neide, de apenas 17 anos, foi estrangulada e jogada do prédio após um baile. Nossa, gente. A perícia constatou marcas de esganadura e de choques elétricos. Ela foi torturada. E algumas fontes alegam que ela também tinha fraturas expostas. Um dos sapatos dela foi deixado no 17º andar do prédio. E testemunhas a viram deixando o baile com um homem desconhecido. Ainda assim, o caso foi arquivado como, adivinhem? Suicídio. Eu fiquei indignada. Nossa, gente, sabe quem que me lembra aí da Cury? E não acabou. Porque em 9 de agosto de 72, a Rosa dos Santos, também de 17 anos, foi vista com um homem no Hotel São Bento, né? Que ficava no Martinelli, antes do corpo dela ser encontrado no térreo. Nossa, gente. E sobre esse caso, o Tiago do Kit Assombra conta também. Não dá pra fazer juízo do que ela foi fazer lá, mas dizem que ela fazia trabalho sexual. Isso não é certeza. Fato é que um segurança do térreo de um banco, fato é que um segurança do terreno de um banco a viu sendo jogada do 2º andar e acharam os sapatos dela também no 17º andar. Eita. A identidade desse homem que estava com ela nunca foi descoberta e o caso foi arquivado. Nossa, gente. Que incompetência. Pensando assim, gente, tipo, não é muito bizarro? Não são casos muito parecidos para serem coincidência? Absolutamente. Isso é pura incompetência da polícia não investigar um negócio desse. É muito similar. É muito parecido. Era alguém que rondava o prédio, era alguém que tava ali. Tinha balada, podia ser alguém que frequentava as festas. E aí chamava as meninas pra subir pro terraço, tipo... Meu, é absurdo, assim. Tipo, não me espanta que coisas bizarras aconteçam no prédio, sabe?
Em 1975, a Prefeitura de São Paulo permitiu, por meio da Lei número 8255, de 26 de maio daquele ano, a intervenção no prédio pela Empresa Municipal de Urbanização. E por um período de 2 anos, houve negociações com os proprietários e os mais de 3.000 ocupantes irregulares. Nossa. Depois que esse processo de aquisição foi finalizado, teve início o processo de limpeza e restauração do edifício. Mano, em um dos elevadores foram retirados 30 metros de lixo. O lixo vinha do poço do elevador até o 7º andar. Mano. Pausa dramática. Fica com essa informação. 30 metros de lixo. Um prédio de 7 andares de lixo. Gente. E nesse monte de entulho foram encontrados um carro, motos, No poço do animais elevador? mortos no poço do elevador. Como que entraram com o carro no poço do elevador? Eu não sei se já tava na garagem embaixo, perto do elevador, e o lixo não foi acumulando e só passou por cima do carro. Não sei. Mas, gente. Bom, então o carro, motos, animais mortos e ossadas humanas. Meu Deus. E um detalhe até um pouco chocante, pula uns 30 segundos, qualquer coisa, é que algumas dessas ossadas eram de bebês. Ah. É. Num país onde o aborto é ilegal. É. Em 1979, depois dessa limpeza, o prédio foi reinaugurado. E, gente, com essa história, né, com esse panorama, é de se esperar que a energia do ambiente não seja das melhores, né? Claro que não. E muitos fenômenos paranormais foram relatados por moradores e por funcionários. Um desses fenômenos é o fantasma da Rosa, a última vítima registrada do edifício. Dizem que é possível vê-la de noite rondando o 20º andar. Nossa. Em Será outro que foi lá relato. que ela morreu? Será que foi Pode lá que ser. aconteceu? Pode ser. Pode ser. Pode ser no terraço, né? Também. Não sei, ou às vezes a gente não sabe, né, realmente. Né? Porque não seria no terraço, porque acho que o terraço era no 25º, né? Por que ela tá rondando o 20º até hoje? Pode ser que ela tenha, que algo ela tá tenha acontecido lá. Foi lá que começou o problema dela. Em um outro relato, um zelador do prédio subiu até o 14º andar para apagar as luzes, porque estavam acesas lá por algum motivo. E quando ele chegou lá, ele ouviu: "Olha, eu ainda estou trabalhando, deixa a luz acesa." E aí, tipo, sabe quando você entra, apaga a luz e alguém fala: "Oh!" Aí se acende? Foi meio que isso. Ele apagou a luz, alguém falou: "Oh, ainda tô trabalhando, deixa a luz acesa." Ele acendeu a luz de novo, foi se desculpar e viu que Não o cômodo tinha tava ninguém. vazio. Era um fantasma workaholic. Ai, gente, que indignidade. Você morrer e ficar trabalhando pela eternidade. É verdade. Bom, de acordo com o Edson Cabral, que era um antigo funcionário do prédio que acabou se tornando pesquisador da história dele, o fantasma mais temido pelos antigos funcionários era uma suposta loira fantasma. Ela voltou. A tão temida loira fantasma. Gente, a gente fez um caso sobre a loira fantasma. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser ver também. Sim. E o Edson conta: havia funcionários que não queriam ficar até muito tarde porque tinham medo dela. Uma vez, um funcionário da limpeza estava trabalhando e de fato apareceu uma loira no local. Ele não pensou 2 vezes e meteu a vassourada nela. Só que no final era apenas uma colega de trabalho, viva mesmo. Como já tinha escutado muitas histórias da loira do Martinelli, ele ficou com aquilo na cabeça. Toda vez, gente, na história da loira fantasma aconteceu a mesma coisa. Um cara deu uma carona pra quem ele achou que fosse a loira fantasma e era só uma coitada que achou que ele fosse um tarado. Tadinha. A indignidade, né?
E o Edson também conta. Por onde anda a loira do Martinelli? Liga pra gente. É verdade. Foi você a loira do Martinelli que tomou uma vassourada? É. Conta pra gente. Onde está? Por onde anda a loira do Martinelli? Anda? A loira misteriosa do Martinelli. Sim, que tomou vassourada de graça sem nem ter feito nada. Sem nem ter morrido. Sem nem ter morrido. O Edson também conta. Ouvi de um segurança que viu 2 rapazes trabalhando na reciclagem, quando de repente um saiu correndo. Foram falar com ele e ele disse que algo se aproximou dele, perguntando o que ele estava fazendo lá. Mas não tinha ninguém. Esse não quis mais nem entrar no prédio. Só não sabemos se isso foi realmente verdade. Ai, gente, também não entrava não depois dessa. Se bem que eu tenho muita curiosidade. Sim. Bom, gente, até o ano passado, a gente tá gravando esse vídeo em 2025, o Martinelli contava com mais de 3 mil funcionários e um fluxo diário estimado em 5 mil pessoas. E, como a gente comentou mais cedo também, né, desde a restauração ele foi sede de diversas secretarias, da subprefeitura, do Sindicato dos Bancários e da Caixa Econômica Federal. Além de outras 11 lojas de artigos diversos, né, as lojas que atendiam a galera que trabalhava ali. Mas em 2024, uma licitação concedeu espaço ao Grupo Tóquio, que pagou 61 milhões de reais à Prefeitura de São Paulo para implantar um projeto que inclui um café no térreo, um museu, um restaurante, um observatório e um espaço para shows e eventos, que vão ser distribuídos pelos 4 últimos andares do prédio, incluindo o terraço. Estão falando que vai ser incrível, né? O Tóquio é o grupo que tem aquela balada também, que fica no centro de São Paulo, sabe? Não. Que é um prédio bem grande, que ele é todo tematizado com... Tem várias baladas diferentes, tem karaokê dentro. Não? Amiga, eu tenho 40 anos quase. É que eu lembro quando Baixe suas expectativas. Essa balada chegou em São Paulo quando a gente já não tava mais em São Paulo, eu já tava na Irlanda, então você com certeza já tava na Noruega, mas eu lembro da galera pegando filas quilométricas pra entrar, assim. Nossa, que... Foi uma febre mesmo. Então é um grupo de eventos muito bem sucedido em São Paulo. E por conta dessa obra, o Martinelli foi fechado para reformas em janeiro desse ano, de 2025, e a previsão é que permaneça assim até o início de 2026. E essa é a história dos crimes e fantasmas do edifício Martinelli, gente. Será que quando reabrir a galera vai ver coisa? Porque vai ser basicamente... Eu quero saber se eles vão fazer essas casas de show, colocar 300 mil pessoas nos edifícios, nas partes mais altas do edifício, que foi a parte que o velho falou que era construída com coisa mais leve. Deve ser a parte mais luxuosa. Ah, a parte de cima, né? Os últimos 11 andares. A parte de cima, entendeu? Que foi literalmente o puxadinho do velho. Tá? Não, a parte mais frágil, eu acho que são os últimos 5, né? Que foi a casa dele. Que foi ainda o puxadinho do puxadinho. Ai, Grupo Tóquio, se liga. Eu imagino que o observatório vai ser lá, né? Eu imagino que sim. Mas bem, conta pra gente o que vocês acham. Será que quando eles abrirem, porque vai ser um negócio bem de entretenimento e tal, vai circular muita gente, será que as assombrações continuarão lá? Não sei. Gentrificação afeta assombrações? Não sei. Alguém sabe? Não sabemos. E, gente, conta pra gente se você já morou no Martinelli, se você já passou pelo Martinelli, se você assombra o Martinelli, se você já tomou se você foi injustamente acusada de assombrar o Martinelli. Se você já tomou vassouradas no Martinelli, ou se você já ouviu causos do Martinelli que a gente não contou aqui. Conta pra gente nos comentários e conta também que edifícios você quer que a gente cubra, que pontos de São Paulo você quer que a gente cubra Sim. Ou do Brasil, né? Não precisa ser só de São Paulo, gente. Conta pra gente o que você quer que a gente diga aqui, que a gente... Eu tô parecendo... Sabe aquele político da escolinha do professor Raimundo que começa... Ou da, sei lá, da Praça é Nossa? Não sei. Desse personagem em particular eu não lembro, mas eu acredito em você. Ai, gente. Conta, tá tarde, eu tô com sono. Conta pra gente que casos você quer que a gente conte aqui no podcast. Sim. Tchau.
Tchau.